Oi, gente! Tudo bem? Vocês estão me vendo? Socorro! Ó, eu tô muito nervosa. Vamos respirar. Começar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Beatriz Brandão. Eu tenho 20 anos e eu sou autora do Garoto do Cachecol Vermelho, Garota das Sapatilhas Brancas, Caçadores de Almas, Sombra de um Anjo, Sob a Luz da Escuridão e Entradas em Escuridão. Bom, vou começar falando um pouco sobre mim. Às vezes eu fico meio distraída, porque a minha produção, que passou ali atrás agora, ela fala comigo. Ok. Bom, eu comecei a escrever quando eu tinha 12 anos. Foi por causa de um sonho que eu tive, um sonho muito louco. E tinha até vaca voadora. E aí, foi durante uma viagem, eu fiquei pensando nesse sonho durante toda a viagem. E quando eu cheguei em casa, eu sentei para a produção, para minha mãe, e contei a história para ela. E no final eu falei, eu queria escrever alguma coisa disso, mas dá para fazer isso? Como é que eu faço isso? Porque eu tinha 12 anos e assim, eu nunca tinha pensado que era possível você escrever com essa idade, fazer um livro com essa idade, e eu nem sabia como começar. E aí o que ela me falou, uma coisa que eu marco assim, gente, foi a minha inspiração, foi o que me fez continuar durante todos esses anos. Ela me falou assim: pai, se não der certo, você vai perder seu tempo. E aí, foi assim que eu comecei a escrever. Depois eu nunca mais parei. Aquele primeiro sonho deu 1, 2, 3, 4 livros. Deu uma série que ainda não foi publicada, ela ainda precisa de muito ajuste, porque eu tinha só 12 anos quando eu comecei. Mas depois eu escrevi A Sombra de um Anjo, que foi meu primeiro livro publicado. Eu assinei o contrato dele aos 13 anos. A minha mãe, enquanto eu escrevia. Esse que passou de novo. Gato. É o gato. Ela leu, ela ouviu falando sobre a história e ela se interessou muito. Então, quando ela terminou de ler, ela falou, ela sempre gostou muito de ler. Ela e o meu pai, eles sempre me incentivaram muito. Ela era assim, quando saiu o Harry Potter, ela ficava assim de madrugada quando saía assim para poder ler o livro. Então, ela leu o meu livro e no final ela falou assim, cara, isso tá muito bom. O que você acha de publicar? E mais uma vez eu não sabia que era possível fazer isso, ainda mais com a minha idade, né? Porque eu tinha 13 anos. Então a gente começou, a gente foi para livrarias, a gente pegou todos os livros que eu gostava, a gente viu a editora deles e tentou entrar em contato. Até que, a produção tá lembrando, até que a gente foi respondido pela minha primeira editora, que foi a Novo Século, e eles publicaram O Sombra de um Anjo quando eu tinha 14 anos. Aí depois eu publiquei o Caçadores de Almas. E aí, quando chegou 2016, eu tava com 15 anos, eu conheci a maravilhosa Verus, da Record. A gente começou a conversar, enfim, eu publiquei o Garoto do Cachecol Vermelho com eles. E foi um sonho a ser realizado, porque a Record ela foi uma das primeiras editoras que eu tinha tentado. E eu sonhava, eu gostava muito dos livros, eu acompanhava sempre. Eu também sempre li muito por causa dos meus pais. Então, foi um sonho realizado, eu fiquei muito feliz. Depois, eu publiquei O Garoto das Sapatilhas Brancas. E agora, a minha série que eu estou publicando no momento é a do Sob a Luz da Escuridão. E o primeiro, Sob a Luz da Escuridão. Eu misturo os dois títulos, gente, que é muito luz e escuridão. O primeiro é o Sob a Luz da Escuridão, que foi publicado em 2017, 2018, 2018. produção. E em 2019, ano passado, finalzinho, eu publiquei o segundo da trilogia, que é o Entre a Luz e a Escuridão. Agora só falta o último. Tem muita gente querendo me matar porque ainda não saiu. Mas, gente, vai acontecer. Eu juro que vai. Algum dia. Em breve. Quando tudo isso aqui acabar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente vamos todos sobreviver. Mas eu tô aproveitando a quarentena para escrever o livro. Tá sendo muito difícil. Quarentena. Assim, eu não tô há tanto tempo parada, porque eu tô tendo aulas online, então eu tenho muito trabalho, prova, tô em semana de prova, uma dor no coração.
Mas ok, vamos passar por isso todos juntos. Mas vai sair o livro. Ó, aqui a pergunta da Luana Oliveira. Cadê o livro novo? Gente, tá em produção, tá bom? Produção nessa quarentena, mas paciência, ok? Vai sair. Ele tá com mais de 100 páginas escritas. A produção ela tá fingindo que tá chorando aqui, porque ela que leu o meu livro primeiro. Então, ela tá esperando. Ela começou a ler enquanto eu escrevia. E ela tá sofrendo agora, porque eu tô bloqueada em semana de prova, não escrevi onde eu tinha parado. Ó, você falou que tá em produção e as pessoas pensam que a produção sou eu. Não está. Olha, Ó a diferença. Não está com a produção. Quer dizer, está com a produção. Mas, porque ela está lendo. Mas está em produção. Eu estou escrevendo o livro. Aqui, Amanda Cassiano. Ana, como está o processo do livro? Então, gente, estou escrevendo, mas é difícil. A gente está pela primeira vez, eu estou escrevendo e estou mandando em blocos para produção. Eu nunca tinha feito isso. Geralmente eu escrevi os livros e todos esses livros que a gente publicou até agora, eles eram, como é que eu posso dizer? Tipo, livros que eu fazia no passado. Então, por exemplo, se eu estava em 2015 e escrevi, sei lá, e eu publiquei O Garoto do Cachecol Vermelho, não. Vai, Sombra de um Anjo. Qual foi que eu escrevi bem adiantado? Sombra de um Anjo tinha escrito, o Caçadores de Almas também já tinha escrito. O Caçadores você escreveu em 2013 e ele lançou em 2015. Então, por exemplo, o Caçadores, eu tinha feito ele quando eu tinha 13 anos, então em 2013 e 2014. Eu tinha feito os dois, porque são 2 livros, o segundo ainda não saiu, inclusive, se uma editora aí eu estiver participando para fazer a live, quiser publicar, está disponível, ok, aquelas. Mas eu tinha terminado antes. O Sob a Luz da Escuridão foi o primeiro livro que eu estava escrevendo ainda que foi publicado, que eu ainda a série não estava finalizada. Então eu estou escrevendo, ela está corrigindo ao mesmo tempo, então é uma coisa frenética, assim, muitas coisas mudam porque a gente discute muito sobre o livro. Mas é um processo bem legal do jeito que está acontecendo. Só minha mãe quer me matar porque eu não termino o livro e ela está curiosa. Aqui. Raíssa Rodrigues. Oi, Ana, amo seu trabalho. Ai, obrigada. Obrigada por todos os surtos que você me proporcionou. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu acho que isso foi tipo um ataque pessoal, todos os surtos que você me proporcionou. Gente, não dou surto em ninguém. Sou uma escritora muito boazinha. Eu não faço nada, não mato personagem. Não faço nada. Vocês ficam me chamando de sádica? Nunca matei um personagem na minha vida. Nunca. Isso nunca foi minha ideia. Aqui tem mais pergunta. Tinha um ali em cima. Produção, cadê a continuação de Saldê e do CDA? Saldê, falei. CDA, como eu falei, ele já está pronto, gente. Há muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu escrevi ele tudo ao mesmo tempo. Um atrás do outro, entendeu? Então já está pronto há muito tempo, só está esperando uma oportunidade dele ser publicado e vir aí ao mundo. Inclusive, o Sombra de um Anjo e o Caçadores de Almas, eles são muito difíceis de encontrar agora, porque eu não queria publicar um livro em cada editora, né? Então, quando eu vim para Veros, que eu queria muito vir para Veros, a gente conseguiu adquirir os direitos do Sombra de um Anjo e do Caçadores. Então, eles não estão sendo mais produzidos, mas eu pretendo muito publicar eles no futuro para vocês terem acesso ao livro, porque as edições deles foram pequenas. Então, um dia aí vão ser produzidos, vocês vão ler. E as histórias são interligadas, né? Você não pode contar isso. A produção melhor história aqui, eu não sei nem porque ela tá participando aqui, ó, falando, está falando da minha live. Não estou acreditando. Mas gente, o spoiler que ela contou que não podia contar é que todos os livros são interligados, mas é só isso que eu vou falar. Todos de fantasia, não é? O Daniel não é do universo do Gabriel, mas amei o livro Garoto do Cachecol Vermelho. Você pensou em um final diferente? Shirley Shore. Como é que explica o final do Garoto do Cachecol Vermelho sem ser spoiler?
Não explicando, mas se eu pensei em um final diferente, eu pensei em um final diferente. Na verdade, uma curiosidade sobre o Garoto do Cachecol Vermelho é que o nome ia ser um spoiler. Então, eu posso falar o título que era antes sem falar o nome da pessoa que estava no título? Pode. Então, antes o nome do livro era Os Mil Dias de... Mas a gente acabou mudando porque ia ser spoiler. Porém, no final, apesar de ser um final que me doeu fazer, eu não mudaria ele. Eu tinha pensado num final diferente, mas esse acabou sendo o meu final preferido, porque o final que o Garoto do Cachecol Vermelho tem é uma mensagem. Esse livro eu usei ele para conscientizar as pessoas sobre a esclerose lateral amiotrófica. E eu acho que o final me ajuda a mostrar para as pessoas que esse erro acontece de verdade. Existe esse tipo de negligência médica com os pacientes e a gente acaba perdendo muitas pessoas por causa disso. Então, foi uma coisa que eu fiquei sabendo quando eu visitei a Brela e eu falei que eu queria mostrar isso no livro. Então, foi a forma perfeita que eu consegui encontrar de impactar e mostrar para as pessoas que isso realmente acontece. Gente, eu falo muito sem respirar. Aí, quando eu paro de respirar, quando eu paro de falar, aí eu tenho que respirar. Por isso que eu fico assim. Aqui. Boas noites, boas noites. As pessoas comentaram com você sobre uma certa semelhança entre os acontecimentos atuais, Covid-19, e os sob a luz? Ricardo Moreira. Então, olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Muitas pessoas já sabem dessa história, porque eu sempre conto ela, mas é como eu tive a ideia de fazer o Sob a Luz e Escuridão. Então, o Sob a Luz, ele foi baseado, na verdade, no Trump. Eu comecei a escrever o livro quando começaram os rumores de que o Trump ele ia concorrer à presidência. E eu falei assim, cara, o que vai acontecer com o mundo se o Trump for eleito presidente? Aí eu escrevi um livro de romance distópico. Ou seja, de apocalipse, tá? Então, meninas e meninos. Logo depois o Trump foi eleito, realmente. Logo no início do livro, conto que... Porque o livro ele se passa no mundo em que ocorreram a Terceira e a Quarta Guerra Mundial. E houve uma guerra nuclear que mudou a genética de alguns humanos e acabou transformando eles em metacromos, que são pessoas com superpoderes. E, resumindo bastante, eu conto como é que as pessoas vivem, inclusive os personagens principais, né? Lollipop e o Evan, do primeiro livro. Enfim, quem lê os outros, enfim, o outro, né? Enfim. Eu conto como é que eles vivem nesse mundo, como é que eles aprendem a controlar não só essa vida em que as pessoas têm que lutar por recursos, por comida, por qualidade de vida, mas como é que eles também controlam os poderes que eles têm, a espécie que eles são, como é que eles vivem. E eu fico assustada, porque tem coisas que são spoiler que eu não posso contar para vocês, mas que são realmente o que estão acontecendo. E eu não estou acreditando, porque era um cenário que eu imaginava que seria a pior coisa que podia acontecer. E tá meio que acontecendo, de uma certa forma. Então é meio assustador, mas eu acho que de consolo eu fico pensando, gente, se um Eva aparecer pra mim, aí vai estar tudo compensado, aquela a louca. Ana, você acha que depois dessa pandemia vamos ter mais notícias do filme O Garoto do Cachecol Vermelho? Amanda Cassiano. Então, essa história é um pouco comprida. Um pouquinho. Não, vai. O Garoto do Cachecol Vermelho, eu tenho uma produtora, a gente está conversando para realizar. Ele vai acontecer. Gente, o filme vai acontecer, tá confirmado. Vai acontecer, eu prometo. Tá confirmado, tá confirmado. Super confirmado, mais que confirmado. Só que, inicialmente, para os filmes saírem aqui no Brasil, vocês sempre veem aquela lista enorme de patrocinadores quando começam os filmes nacionais.
logo no início. E lá sempre tem uma instituição, que é a Ancine. Então, para os filmes saírem, eles precisam da autorização da Ancine. O Garoto do Cachecol Vermelho, ele foi para a Ancine, ele foi aprovado, só que assim, tipo, quanto tempo antes? Acho que um mês. Na hora que começou. Não, a gente ia receber o dinheiro para produzir, só que, tipo, uma semana antes, a Ancine foi congelada. E aí a gente não conseguiu o dinheiro da Ancine, a captação. Então a gente teve que fazer o quê? Começar a ir atrás de patrocinadores para fazer o filme, que é um processo mais demorado. Agora a gente está conversando com uma streaming. Então vamos ver. Mas tá confirmado, super confirmado. Gente, tem roteiro. Vocês que conhecem, que acompanham as redes sociais, a gente já tinha escolhido os atores. Então, tá confirmado. Juro. Vai sair. Juro. Coitada. Ana me diz, o Evan vai ter um final feliz. Ana Cláudia Rodrigues. Tadinha. Próxima pergunta. Gente, spoiler, não posso. Oiê, alguma dica para organizar o processo de escrita, ideias e afins? Amo seu trabalho e você me inspira muito. Rebeca Félix. Muito obrigada. E ó, você perguntou para uma pessoa, a pior pessoa do mundo para responder isso. Porque eu sempre disse que, gente, eu comecei a escrever por causa de um sonho. Então a minha cabeça é uma coisa louca que às vezes nem eu entendo. Eu tenho 19 livros que são interligados e qualquer pergunta que você me fizer sobre esse universo, eu vou saber responder na hora. E se eu não souber responder, eu vou arranjar uma ligação que eu possa responder. Então a minha cabeça, ela funciona muito a todo momento e ela cria coisas. Eu fico louca às vezes, de verdade. Às vezes eu sonho com os meus personagens e não é engraçado porque eles brigam de verdade comigo e eu não consigo dormir. De verdade, não tô brincando. Então, eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre fui muito com sentimentos. Quando eu sentia vontade de sentar e escrever, eu ia e escrevia se eu pudesse. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse oportunidade. Tem capítulos que eu escrevi no meu celular. Então, mais uma coisa que eu sempre digo, uma coisa. O ritual primeiro que eu sempre faço eu sempre preciso de música para escrever. E o que eu digo para você terminar um livro, você tem que ter muita determinação. Tem que sentar o bumbum na cadeira, porque o livro não vai se escrever sozinho. Então, quando você puder, pega o seu celular, pega o seu caderno, pega o seu computador e escreve quando bate inspiração. Às vezes você está bloqueado, tenta revisar o que você já escreveu, porque isso te ajuda a desbloquear. Às vezes você fez uma coisa que você não tinha gostado muito, ou que no calor do momento você fez, mas que não tinha a ver com o personagem. Não tenham medo de mudar, gente. Livro você reescreve. E às vezes é pro melhor. Então, isso bloqueia muito você se obrigar a fazer uma coisa que você não queria de verdade. Ou que não era para os personagens fazerem. Então, determinação, sem medo de apagar. E música ajuda muito. Meu Lollipop. Vou contar pra vocês. Meu Lollipop da vida real está fazendo aniversário hoje. Então, eu queria mandar um beijo pra ela. Beijo, feliz aniversário, baby. E aqui, Bianca Pompeu. Opa! Que isso? Aqui. Bia, como foi entrar para Vênus? Te acompanhava na Novo Século e fiquei super feliz por você ter conseguido entrar em uma editora maior. Conta como aconteceu. Bianca Pompeu, eu já falei no início da pergunta, né? Eu falei. Bom, como eu falei, foi inacreditável, porque foi uma das primeiras editoras que eu tinha tentado entrar. E foi insano, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito medo. E é verdade. Porque você publicar um livro, inicialmente, eu tenho que contar para vocês, no lançamento do meu primeiro livro, eu chorava nos braços da minha mãe.
um dia antes do lançamento, querendo que ela cancelasse, porque eu tinha 14 anos na época e eu tava com muito medo, porque você publicar um livro seu, você tá se abrindo para julgamento, para ouvir críticas, você está colocando não só os seus personagens e a sua história, mas sua cara no mundo para as pessoas falarem, enfim. Então eu tava com muito medo, mas com Sombra de um Anjo e Caçadores eu acabei me acostumando. Mas quando eu entrei na Verus para publicar o Garoto do Cachecol Vermelho, primeiro eu quero o primeiro romance, só romance que eu escrevia, porque todos os meus livros têm romance, mas são misturados com fantasia, os outros, ou distopia, enfim. É ficção. O Garoto do Cachecol Vermelho é só romance. Então eu tava muito assustada com o que as pessoas iam achar. E o fato de eu estar numa editora muito grande, que eu tinha o sonho de estar, era uma pressão enorme. Ainda mais que eu tinha 15 anos, não, 16. 16 quando eu publiquei, 15 quando eu escrevi o Garoto. Então foi muito assustador, mas foi realizar um sonho. O lançamento do Garoto do Cachecol Vermelho na Bienal de São Paulo é um lançamento que, assim, nunca vai sair da minha cabeça, porque foi um sonho realizado, gente. Eu tava tão nervosa, e quando acabou eu fiquei tão aliviada que eu desmaiei. Gente, eu saí do stand e eu desmaiei. Eu tava muito nervosa. Eu nunca desmaio, gente, na minha vida. E eu chorei no lançamento. Minha mãe, ela chorou no lançamento de Sob a Luz da Escuridão. Ai, eu tenho os melhores leitores do mundo, gente. Sou muito feliz por ter vocês. Aqui. Eu sou apaixonada pelo Garoto do Cachecol Vermelho. E, tipo, eu sou bailarina. Adoro bailarina. Super me identifiquei. Queria muito saber se vai ter continuação da história da Melissa. Então, continuação da história da Melissa não vai ter. Porque eu fechei aquele final. Ficou um pouco aberto. Porque você não sabe o que vai acontecer na vida dela daqui a. Tá bom, daqui a 15 anos tem. Mas depois, o que tá acontecendo? O que vai acontecer com ela? Mas para mim a história dela acabou ali. Eu mostrei o que ela tinha que aprender. Então, acabou ali. Mas, depois de muitos pedidos, eu tô considerando. Tá, 95% confirmado, ok, que vai ter um livro da Helena, que é a irmã do Daniel. E foi muito pedido. E eu não ia fazer. Não ia fazer, tá? Vou deixar claro aqui pra vocês. Eu não ia fazer. Mas um dia a Helena brigou comigo. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu achei que tinha acabado. Não acabou, gente. Vai ter mais, vai ter Helena. E talvez a Melissa apareça. Mas não vai ser uma continuação da Melissa. Aqui. Você poderia comentar sobre a trilha sonora do filme, Ricardo Moreira? Olha, a gente não sabe muito sobre trilha sonora, como é que funciona, mas a gente sabe o que aconteceu com o teaser. Porque o Garoto dos Cachecol Vermelho, ele tem, né, um teaser que a gente gravou, a gente passou uma semana gravando. Então, é um teaser maravilhoso, só que a gente não chegou a divulgar ele, principalmente no início, porque a música que tava era uma música do livro, que era Young and Beautiful, da Lana Del Rey. A Melissa dança essa música no livro, só que os direitos autorais é uma coisa muito complicada. Muito complicada. E é uma coisa muito demorada de sair. Então, a gente teve que mudar a música. E, enfim. Tô soprando aqui que tem a coisa da. Sim. Sim, sim. Tem uma coisa gravada, especialmente para o livro do Garoto do Cachecol Vermelho. Pro livro. Pro filme Garoto do Cachecol Vermelho, que é da Giovanna Chaves. Ela cantou por enquanto. Lá. Tem um clipe. E ela seria a Helena. Então, assim, ai, maravilhoso aquele clipe, gente. Mas trilha sonora é uma coisa muito complicada. Para músicas estrangeiras ainda, que é o que mais tem no livro, principalmente do Hillsong.
espero que quando sair o filme a gente realmente consiga aquelas músicas, porque o que fez aquele livro foram aquelas músicas de verdade. Eu tive a ideia do Garoto com Cachecol Vermelho, não a parte da ela, a história bruta em si, por causa das músicas que eu ouvia. E aí o garoto começou a se formar na minha cabeça, então as músicas são muito importantes para mim. Aqui. Oi, Ana, o que você está escrevendo nessa quarentena? Alexandre Farias. Você se esconde aí, mas eu te conheço. É meu pai. Escrevendo escuridão, papá. Beijo. Aqui. Você chegou a estudar o gênero distopia? Leu um livro que ajudou a construir o Sob a Luz da Escuridão? Bárbara Ribeiro. Então, eu leio muito, muito, muito. O único gênero assim, que eu não lia de verdade, e eu nunca terminei um livro de romance. Por causa do Garoto Cachecol Vermelho. Gente, eu nunca terminei um livro de romance. Então, mas fantasia é um gênero que eu sou completamente apaixonada, de verdade. Mas Sob a Luz da Escuridão, a minha inspiração foi realmente, assim, Trump. Surgiu disso, assim, Trump, o que vai acontecer com o mundo? E eu sempre gostei muito de poderes. Eu queria fazer um livro com pessoas com poderes, porque eu já tinha feito um com anjos, eu já tinha feito um com caçadores de almas, que são tipo caçadores de lendas urbanas, caçadores de fantasmas, caçadores, esse tipo de coisa, demônios, enfim. Já tinha feito um com bruxas, com vampiros. Então, e eu queria um livro que as pessoas tivessem poderes, mas que eu tivesse uma desculpa para elas não serem outra espécie. Então, eu acabei fazendo Sob a Luz da Escuridão. Aqui. Ana, é estranho saber que você às vezes inicia eu acho que carga literária, tipo, muita gente começa a ler com seus livros. Minha amiga começou a gostar de ler quando eu emprestei o Garoto para ela. Ai, eu já amo ler, que legal! É uma honra para mim, assim, eu fico muito feliz. Eu conheci pessoas que começaram a ler com os meus livros, ler livros assim, fora os didáticos desse tipo de coisa. Tem uma pessoa que eu conheço desde que eu publiquei A Sombra de um Anjo, que ela começou a ler livros nacionais por causa do Sombra de um Anjo. Então, é muito incrível e é uma honra enorme para mim. Eu fico muito feliz. Eu nunca pensei que isso ia acontecer. Eu achava que quando eu publiquei A Sombra de um Anjo, os meus pais iam ler. E é isso. Então, eu nem acredito, assim, tudo que aconteceu. Gente, não acredito que o garoto vai virar filme. Meu Deus do céu. Como é que eu cheguei aqui? Ó, aqui, ó, pergunta para a produção, né? Não está escrito pergunta para a produção, mas eu vou perguntar para a produção. Ana, quando você vai vir para Cuiabá? Luana Oliveira. Pergunta para a Record, então. Cobre a Record, tá bom? Pergunta para a produção. A produção, ela faz a produção, entendeu? Eu tenho que perguntar perguntas técnicas para ela. Aqui. Bianca Pompeu. Você demora muito para escrever um livro? Quanto tempo? E qual foi o que demorou mais tempo e qual demorou menos tempo? Pesado. Depende muito da inspiração. Assim, quando eu comecei a escrever, eu era uma máquina. De verdade, eu acho que eu escrevi. Eu tenho certeza que eu escrevi uma série inteira em um ano, que é aquele que eu falei, que foi o dos 4 livros. Mas eu não lembro se eu terminei o Sombra de um Anjo naquele ano ou se eu terminei no ano seguinte. Foi naquele ano? Então foram 5 livros em um ano. Eu era uma máquina, eu fazia isso. E praticamente só, porque eu estava viciada em escrever, praticamente. Agora diminuiu a produção, não essa produção, a minha produção, e diminuiu, mas ainda varia muito tempo. Às vezes demora 3 meses, às vezes demora um ano. O Garoto do Cachecol Vermelho foi o que menos demorou para escrever. Eu comecei ele, eu fiz 20 páginas e aí eu fiquei um ano sem escrever nada. Eu fui escrever outra coisa. Só que aí chegou um momento em que eu sentei e eu falei, eu vou fazer esse livro. E aí eu fiz ele em 10 dias. Sem internet. A produção me trancou num lugar, tirou minha internet.
Não fiz nada além disso. Eu escrevia 8 horas por dia. Foi louco, tava nas férias. Mas, geralmente, eu demoro mais. O livro que eu mais demorei para escrever é que tem livros que estão em produção desde... Quando que eu criei aquela personagem que eu fiz um livro para ela? Faz 2 anos. Tem um livro que eu tô escrevendo há 2 anos, mas é porque eu tô conciliando outras coisas junto com ele. E eu tô criando 2 línguas para fazer esse livro. Caçadores, ele tem uma língua que eu criei só para fazer aquele livro. Só que ela não é bem do jeito que eu queria. Você só pode usar as palavras que estão no livro, que eu coloquei no dicionário. Eu queria criar uma língua que você pudesse dizer qualquer coisa. Espero que isso aconteça, espero que eu consiga fazer isso. Inclusive, gente, se alguém tiver dica de como criar uma língua, sei lá, algum professor, alguma coisa assim, me mandem mensagem no Instagram. Aqui. Ah, essa pergunta maravilhosa. Oi, Ana! Oi, tudo bem? Você já chegou a reler seus livros e imaginar alguma cena sendo narrada de uma maneira diferente? Toda vez. Toda vez, todas as cenas. Todas. Não tem uma que eu não reescreveria. De nenhum livro. Do Garoto, Caçadores de Almas, de outros livros que eu tenho. Eu acho que muitos escritores são assim. A gente olha para o nosso trabalho e acha que ele nunca está pronto. A gente pode até terminar o livro, mas quando a gente vai reler ele depois de um ano, a gente faria mais coisas, a gente faria outras coisas. Então, eu sempre tenho essa vontade de reescrever de uma forma diferente. Às vezes nem é o jeito que eu escrevi, por exemplo, uma briga. Ah, eu colocaria um soco ali, eu colocaria um chute ali, uma esfaqueada ali. Não, nem isso. Às vezes é uma coisa de vírgula, é de uso de palavras. Então, mas eu sempre tenho, principalmente os primeiros livros que eu escrevi. Então, por isso que até hoje eu não publiquei a primeira série que eu escrevi, porque ainda precisa de muito, muito trabalho. Aqui. Bia, como você se sente quando encontra seus leitores? Luciana Azevedo. Então, eu não posso mostrar sentimentos. Não, mas, gente, eu sempre falo que eu tenho os melhores leitores do mundo, de verdade. Então, eu sou muito grata por todos eles. Eu sempre falo que um escritor ele não é nada sem os leitores. Então, ai, eu não quero chorar. Então, eu faço tudo isso por vocês. E quando às vezes eu quero desistir, alguma coisa assim, eu continuo pelos leitores, porque vocês são uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Então, eu fico muito feliz. Por isso que eu amo fazer lançamento. Gente, eu já tentei 2 vezes fazer meu aniversário no lançamento. Vocês sabem o que é isso? Fazer aniversário é uma coisa importante. Eu queria muito fazer com vocês, mas as 2 vezes que eu tentei não deu certo. Eu ia fazer meu aniversário de 18 no lançamento. E não deu certo. Mas vai acontecer. Talvez não de 21, porque é esse ano. E com tudo que tá acontecendo. Mas talvez 22. Vamos ver. Quando acabar essa pandemia, vai ter algum, acho que faltou um tipo de encontro com a gente? Débora e o Kiko. Eu queria muito, como eu acabei de falar, gente, se eu pudesse aparecer ele toda semana. Mas não sei. Primeiro eu tenho que saber como que vai acabar a pandemia. Espero que logo. Infelizmente, a gente sabe que não vai ser tão rápido assim. Mas eu quero muito fazer um encontro, talvez não só dos meus livros, mas participar de algum evento. Estou aceitando convites. Então, melhor autora brasileira, Sérgio Nunes. Ai, obrigada, imagina não. Aqui. Sérgio Nunes. Gostei demais da mitologia da Lollipop e Eva. Já pensou em continuar a escrever essas histórias de ficção? É o que eu faço. Assim, é só o que eu faço. Eu escrevo todos os meus livros são esse tipo de história de ficção, porque eu sou apaixonada por fantasia. Eu acho lindo como você pode realmente, e eu não tô brincando, isso existe no meu primeiro livro que eu escrevi, como você pode colocar uma vaca voadora no livro e fazer isso fazer sentido
com o devido trabalho. Então, eu amo fantasia. Eu nunca vou parar de escrever fantasia. É o meu grande amor. É maravilhoso. Quais os próximos livros que vai lançar? Rafael Bueno. Então, o próximo vai ser o A Luz da Escuridão. Mas eu não posso falar sobre ele. Não posso falar muito. Mas, ó, a minha segunda paixão é desenhar. Eu amo desenhar. Eu sempre quis ser ilustradora e escritora ao mesmo tempo. Então, eu tô fazendo um projetinho com a galera de ilustração. Só isso que eu vou falar. Mas tá sendo uma honra pra mim, assim. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo fazer os dois. É só o começo, é tipo, o primeiro trabalho de verdade que eu fiz. Meu gato passando lá atrás, psicoquete. Mas eu tô muito feliz. E eu espero um dia conseguir conciliar as duas coisas, tipo, mesmo viver disso. Aqui, pergunta importante. Qual é primeiro, o Garoto do Cachecol Vermelho ou a Garota das Sapatilhas Brancas? Ana Cláudia Rodrigues. O Garoto do Cachecol Vermelho ele é a história original. A Garota das Sapatilhas Brancas, primeiro que ele é fora de ordem, dá pra você ler primeiro. Mas primeiro que você vai ter muito spoiler. Segundo, que ele é fora de ordem, talvez fique um pouco confuso. Tem muita gente que só leu Garota. Então, dá pra fazer. Mas o Garoto do Cachecol Vermelho, ele é a história original, foi o primeiro que lançou. O Garoto é só um spin-off. Então, o Garoto, ele tem as cenas na ordem, tem mais cenas e mais explicado. O Garoto foi meio que para eu adicionar coisas que faltavam. Muitas cenas ainda estavam na minha cabeça que não couberam no Garoto, então eu acabei fazendo o Garoto também. Então, Garoto primeiro. Aqui, Amanda Cassiano. Ana, você disse que ama fantasia. Tem algum gênero que você nunca escreveria? Tem. Não, tem. Não sei. Infantil. Então, eu falo isso eu comecei falando brincando. Mas se fosse para escrever um livro infantil, eu acho que eu faria como lidar com a morte para crianças. Vocês vão achar que eu tô brincando, porque eu falo as coisas e as pessoas vão zoar. Depois, mas eu tô falando sério. Não com esse título, pelo amor de Deus. Mas eu acho que se eu fosse fazer, eu faria uma coisa assim, porque eu não me vejo fazendo um tipo de livro muito fofinho e com coelhinhos e tal. Não vejo. Então, seria uma coisa desse tipo. Já até vejo a estética assim, ai, com desenhos em aquarela, maravilhoso. Não vou fazer, tá? Não vou. Pretty Short. Ana, vai sobrar algum personagem vivo no Saldê, no final do Saldê? Então, o que eu posso falar pra vocês é que eu não matei personagens muitos nos dois primeiros livros, porque eu queria matar no terceiro. Respondi a pergunta. Quando teremos o Witches, não sei como escreve. Melissa Maria. Então, deixa eu contar isso pra vocês também. O Sábados de Escuridão, na verdade, ele foi os. Como é que eu posso contar? Tá, ok. Lembra que eu falei da minha cabeça maluca? É um exemplo. Eu escrevi, na verdade, em 2014, uma série chamada Witches, que é uma série com bruxas e tem vampiros também, enfim, é todo um universo ali. Nesse livro, o personagem masculino principal é o Liam. Para quem já leu Sob a Luz e o Entre a Luz, vocês vão reconhecer esse nome. Ele é o irmão gêmeo idêntico do Evan. Então, é a história do Liam se o Evan tivesse morrido. Não é spoiler, gente. Não vai mudar muito. Então, Sob a Luz da Escuridão, o Evan tinha um irmão gêmeo idêntico há muito tempo. Ele nem aparece no livro. E o irmão dele morreu. O Witches, que eu escrevi muito antes do Sob a Luz da Escuridão, era do Liam, que é se o Evan tivesse morrido. Então, quando vai sair, aí eu não sei. Não sei. Eu queria muito que saísse logo, porque eu amo essa série. Mas eu não sei.
mas vai sair. Tá pronto até. Gente, eu escrevi em 2014. Qual personagem você considera que foi mais difícil de criar? Essa pergunta é um pouco difícil. Porque, na verdade, eu tenho dois. O primeiro foi o Dorian. O Dorian do Caçadores de Almas. Porque o Dorian, ele é o personagem masculino do romance que tem no livro. E só que assim, eu não vou dar spoiler, enfim. Eu tive que fazer as pessoas se apaixonarem por ele sem mostrar o rosto dele e sem falar, sem deixar ele falar uma palavra no livro. Imagina como é que foi isso. Você fazer um personagem que as pessoas têm que amar sem deixar ele falar e nem mostrar a aparência dele. Mas o outro personagem foi com certeza a Melissa, do Garoto do Cachecol Vermelho, porque ela é totalmente assim oposto do que eu acredito e ela tem muitos traumas. Então foi muito difícil lidar com os traumas dela na hora de escrever, porque acho que qualquer um que escreve vai concordar comigo que a gente acaba sentindo mesmo que os nossos personagens, pelo menos em uma certa porcentagem. E a Melissa foi uma pessoa que sofreu demais. Mas também porque tinha coisas que eu escrevia no livro que eu sentia nojo de escrever. Porque era muito ruim. A produção mesmo, quando ela leu o Garoto do Cachecol Vermelho, antes da gente publicar, ela me perguntou, mas Ana, você não quer deixar a Melissa um pouco mais suportável? Tirar talvez esse comentário que é muito forte? E eu falei para ela que não, porque era assim que era a Melissa. A Melissa, para quem não conhece, ela é uma pessoa muito preconceituosa, muito. Ela é bem fútil, ela. Tudo de ruim que você pode pensar que uma pessoa é, ela é. Ou quase tudo, né? Ela não mata ninguém. Mas, assim, ela é uma personagem que doeu escrever durante parte do livro. Mas eu sabia que era necessário. Porque eu sei que é um livro, ele é escrito em primeira pessoa. Então, nos pensamentos de uma pessoa, ela pode ter os pensamentos mais horríveis do mundo, mas às vezes ela não vai falar eles em voz alta. Então, se você separar a Melissa que pensa da Melissa que fala, ela continua insuportável, mas são dois níveis diferentes, é 10 e 100. Então, e os pensamentos, nos pensamentos a gente não tem filtro. Então, quando a produção falou, você não quer deixar ela mais suportável, você não quer colocar um filtro, eu falei, na cabeça não tem filtro. Ela pensa assim mesmo. Então, foi bem difícil. Aqui. A produção vai gostar dessa pergunta. O que eu mais gostei dos seus livros é a forma como você escreve, consegue prender os leitores. Nos livros da Lollipop, as cenas que é o Sob a Luz da Escuridão, as cenas de ação que me prenderam bastante. Você tem facilidade em escrever essas cenas de ação? Gente, eu amo fazer cena de ação, cena de briga, cena do mundo sendo destruído. Eu adoro, assim, eu coloco minha playlist ali e eu esqueço que o mundo existe quando eu escrevo esse tipo de cena. É incrível, a produção pode falar, você pode falar comigo que eu não respondo. Amo. Acho que é uma das escritoras que mais sabe escrever cenas de luta e ação, sem dúvida. E eu sou chata com você. Ela é muito chata comigo, então quando ela elogia, ela tá elogiando de verdade. Você está estudando? Como seu curso apareceu ou aparecerá em seus livros? Ó, eu estou estudando artes visuais. E o Daniel, ele é artista, ele pinta, o quarto dele é inteiro pintado. Quando ele conhece a Melissa, ele tá pintando o chão no ano novo. Então foi uma forma de eu colocar arte nos meus livros, ele canta. E eu amo música, então assim, o garoto, eu coloquei a minha essência de arte naquele livro. Mas eu tô estudando, inclusive eu tô tendo aulas online, como eu falei no início. Rezem por mim. Tá bem difícil. Aqui. Tem algum personagem seu que você se identifica ou goste mais? Algum que eu goste mais, eu não posso falar, né? Porque, assim, é tipo mãe falar que tem um filho preferido.
Não posso. Eles vão brigar comigo se eu falar. Eu não posso. Não, mentira, gente. Eu amo todos os meus personagens da mesma forma, por motivos diferentes. Minha mãe tá falando que não. Falsa. Como assim, falsa? Falseando, você tá sendo, porque eu sei muito bem que você ama menina. Tem uma personagem que eu amo muito. Mas é spoiler. Quem leu Entre a Luz e a Escuridão Quem sabe. leu Entre a Luz e a Escuridão sabe. A última. Não, a pessoa sabe. só sabe. Ok. Seus livros já foram publicados em outros países? Eu queria muito. Eu espero que um dia seja. É tipo o meu segundo sonho depois de virar filme. É ser publicado em outros países. E, gente, eu queria tanto que por muito tempo enquanto eu escrevia, eu copiava o meu capítulo inteiro e colava no Google Tradutor em inglês para ler só como ficar em inglês. O que foi, produção? Me entregaram. O quê? Me entregaram em uma pergunta. Agora. Ana, a produção pediu pra gente te importunar sobre o terceiro livro. KKK. KKK. Até o momento você ainda parou de escrever ou pode descrever ele em 3 palavras? Descrever ele em 3 palavras? O último livro? Morte. Sangue. E fim. A louca. Aqui. Ana, sou inscrita no seu canal do YouTube, porque não posto mais vídeo. Ai, gente, é porque, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito raiz. Muito raiz, assim. Quando eu comecei a escrever, eu nem sabia que existia o Wattpad. Então, eu não sou nada de computador, desse tipo de coisa. Eu só jogo videogame em computador, praticamente. Então, assim, eu não mostro muito a minha cara nem em stories do Instagram, porque eu tenho vergonha, porque, sei lá, eu não... Mas quem sabe um dia volte. Aqui tem uma pergunta para você. Produção nada de cada dia. Quando vamos prender a minha na mesa até ela terminar o terceiro livro de Sob a Luz? Não vamos prender. Ha, ha, ha. Não vou deixar ela nem responder. Tim Benzinho, ai, Benzinho. Benzinho, fazer o quê? Ai, gente, mas tá sendo muito legal fazer essa live com vocês. Assim, muito obrigada pelo convite, na verdade. Eu tô muito feliz em estar aqui. Até porque a quarentena é uma coisa que fica... Às vezes a gente se sente muito solitária estando em casa. Eu nunca fui muito de sair. Mas ainda assim, é bem diferente você poder sair de casa e não querer, ou você não poder sair de casa. Então, tá bem difícil fazer esse tipo de live, é muito bom, assim. Você se sente como se você estivesse com outras pessoas. Então é bem legal. Aqui, outra pergunta. A produção, ela fica reagindo às perguntas aqui. Já pensou como seria todos os seus personagens só de BBB? Ia ser uma... Ia ser mesmo. Então, talvez eu já não estou escrevendo BBB dos meus personagens, mas talvez eu esteja fazendo uma coisa do tipo. Há muito tempo. Mas é um projeto aí que vai demorar muito. Mas quem sabe vocês vejam um dia um BBB dos meus personagens. A produção, ela ainda tá muito feliz porque recebeu essa pergunta, porque ela tá muito imaginando. Ia ser muito legal. Inclusive, vocês podem até deixar aqui e falar que personagens vocês gostariam que ganhasse. Vocês conhecem. Ou que seria eliminado no primeiro paredão. Uma boa. E se não der aqui, comentem comigo no Instagram. Que eu tô muito curiosa pra saber. De verdade. Mas vocês odeiam aquela louca. Coitada, acho que a merecia ganhar. De personagem odiado. Super concordo que essas atividades como lives é muito bom pra gente curtir e acabar conversando. Sim, com certeza.
A gente tem interação social só sem ter convivência. E é muito bom. Ainda bem que a gente tem internet, né? Imagina quando não tinha internet, esse tipo de coisa. Olha aqui, ó. Melissa, eu acho que seria eliminada no primeiro paredão. Por quê? Depende qual Melissa? Do início ou do final do livro? Pense nisso. Aquele meme do cara. Boa sorte nos próximos livros, Ana. Você é incrível. Muito obrigada. E eu mal posso esperar para continuar escrevendo. Gente, eu quero viver disso. Eu quero viver escrevendo. E eu quero viver desenhando. Então, eu espero que eu tenha sorte com os próximos livros também. Dani ganharia o BBB. Eu acho que muita gente concorda com você. Eu devia ter feito um tipo, se o Dani não estivesse no BBB, aí eu queria saber. Tirando o Dani, aí seria o Evan, né? Não tem como. Julie sairia com alto índice de rejeição. Gente, ela é maravilhosa. Você tem que ler o livro 2. Eu amo ela. Eu amo a Julie. Demais. O card dela tá maravilhoso. Ou deixa a parte. Não, gente, o meu card. Ó, pra quem não sabe, quando eu publiquei sobre a Luz e a Escuridão e o Entra a Luz, eu fiz com cards ilustrados por mim. Então, eu fiz, tem card do Evan, da Lollipop, da Jessica, do Sam, que foi muito pedido, card do Sam, de uma personagem nova que tem no segundo livro, outra personagem nova que tem no segundo livro e da Julie. O meu preferido de verdade é de uma das personagens novas, que é a Lana. Eu amo aquele card porque ela é tão linda, a minha Lana. Eu amo ela demais. Benzinho ganharia por bem ou por mal. É verdade. Ah, aqui. Tem algum famoso que você olha e pensa, esse seria um ótimo Evan. Olha, algum famoso, verdade, não é ator. Olha, tem uma foto do Freud Thierry, eu não sei falar o nome dele direito, que parece muito com o Evan que eu imaginei na minha cabeça, mas quando você vê vídeos dele, assim, não parece tanto. Mas, tem um cara que ele é maravilhoso de qualquer jeito, eu queria muito casar com ele, é o Chico Francisco Lachowski. Ele é brasileiro, inclusive, é um modelo. Maravilhoso, só que ele não tem olho verde. Queria muito. Maravilhoso. Um dia eu caso com ele. Mentira. Que... Ah, é muito difícil dar nome para os personagens? Não. Porque, assim, eu sou uma pessoa que fica muito atenta a nomes. Porque eu já sei que um dia eu vou querer dar um nome para personagem. Então, ultimamente eu tenho prestado muita atenção para nomes bem diferentes, tipo, com nome de pedra, esse tipo de coisa. Mas geralmente eu fico ansiosa para dar o nome para algum personagem. Então, eu não fico nem um tempo escolhendo o nome. Eu faço o personagem combinando com o nome, na verdade, que eu já tenho na minha cabeça. Aqui. Você escreve muito bem. Parabéns por ser um exemplo e incentivar a leitura entre as pessoas de diferentes idades. Seus livros são excelentes. Presente só os elogios. Os meus exemplares passeiam bastante, pois sempre peço eles para algum novo fã. Então, continue. Boa quarentena para você. Ai, boa quarentena para você também. Muito obrigada pelos elogios e por compartilhar os livros. Assim, eu acho que essa é a melhor forma que existe de divulgação. Então, gente, boca a boca. Muito obrigada por emprestar os meus livros, mas assim, cuidado, porque, gente, eu já emprestei o livro e foi a dor. Eu vou contar eu vou contar. Ó, tá quase acabando, mas eu vou dar tempo de eu contar essa história. Quando eu era, assim, menor, tem um livro que eu adorava, que era o Filho da Floresta. Não sei se vocês conhecem. E aí, o que eu fiz? Eu li ele, tipo assim, em 5 dias, depois eu comprei ele. E aí, ele tava novinho, eu emprestei pra minha amiga. Ela me devolveu 7 meses depois, todo rasgado, com mancha de suco em algumas páginas, entendeu? Surrado. Eu abria ele rasgava. Tive que comprar outro. O livro tava novo. Tenho trauma. Eu só quero Ana e a produção aqui em Fortaleza. Eu também quero ir. Eu quero muito ir. Eu tô com muita saudade de vocês, de verdade.
Faz muito tempo que eu não vou pra Fortaleza. Mas tem que pedir pra recorde. Eu quero muito ir, de verdade, de verdade. Eu quero muito ir. Quero muito ir pra todos os lugares. Saudade dos seus lançamentos. Você, a produção, são incríveis. Ai, obrigada. Eu tô com saudade dos lançamentos também, de vocês. Muita saudade de lançamento. Você tem que vir mais pra cá, produção. Mais pra cá. Aí. Isso é a produção falando que ela também tá com saudades. Gente, ó, a live tá acabando. Temos alguns poucos minutinhos aí. Mas eu só queria agradecer vocês por estarem assistindo. Foi uma honra mesmo participar disso. Como eu falei, é muito bom conversar e interagir com as pessoas, porque aqui só tem eu e a produção. E eu juro pra vocês, quando acabar a quarentena, eu acho que eu não vou estar mais viva. Que a produção, a produção me estressa demais, a produção não vai estar viva também. Porque a gente se estressa, ainda mais lendo o livro, ela quer me matar, porque uma hora ela vai me matar, porque eu não escrevi o livro rápido o suficiente para eu ler. Mas, assim, é muito legal falar com vocês. Estou muito feliz, eu adorei as perguntas. Produção, quer mandar um beijo? Beijo, gente. Fiquem em casa, lavem as mãos. Fiquem em casa. Gente, fiquem em casa, tá? Por favor. Quem puder, por favor. Fiquem em casa, é muito importante. Esse é o momento que a gente tem que ficar junto por uma causa maior. E a gente não pode só pensar na gente, mas em todos os tesourinhos que a gente tem, as pessoas preciosas que a gente tem na nossa família, mais velhas, mais novas, que têm problemas de saúde. A gente tem que pensar no próximo, porque às vezes a gente não tem uma pessoa de risco na nossa família, mas a gente vai acabar cruzando com alguém que tem, que é de risco, ou que tem uma pessoa de risco na família. Então, pense no próximo. Esse é o momento da gente se unir ficando distantes. Então, fiquem em casa. Mais uma vez, gente, muito, muito, muito obrigada pelas perguntas. Tô muito feliz. E obrigada por me aguentar, porque eu não respiro enquanto eu falo. Mas é isso aí, eu espero que eu participe de outra live. Talvez eu faça uma pra gente interagir mais. Tô com muita saudade de vocês, espero fazer um evento logo. E é isso aí, gente. Tchau. Tchau, tchau.